Imagine uma garota de cabelos trançados pedalando sua bicicleta pelas ruas de Haarlem com a leveza de quem ignora a brutalidade da ocupação alemã. Para os oficiais da Wehrmacht, Fredi Overstegen era apenas uma adolescente inofensiva, um detalhe pitoresco em meio ao cinza dos uniformes de elite. Mas essa percepção de fragilidade era, na verdade, a camuflagem mais eficiente de toda a resistência holandesa. Enquanto os nazistas buscavam espiões técnicos e sabotadores armados, eles ignoravam o perigo que sorria para eles nos bares. Como uma jovem de 14 anos transformou o desejo em uma armadilha mortal. Esta é a análise técnica da sedução letal. Na lógica dos sistemas de ocupação, o controle sobre uma população civil baseia-se na identificação de perfis de risco. A Gestapo e a SS operavam sob manuais que catalogavam o inimigo como o homem jovem, o intelectual político ou o sabotador treinado. No entanto, em 1941, na Holanda ocupada, a resistência começou a operar em uma zona cinzenta que a burocracia alemã era incapaz de mapear: a invisibilidade absoluta da juventude feminina. Fredi Overstegen e sua irmã Truus não eram apenas civis, elas eram o curto-circuito tático de um exército que subestimava a biologia do instinto. A trajetória de Fredi começou em um ambiente de resistência ideológica. Criada por uma mãe comunista que escondia refugiados judeus e dissidentes políticos antes mesmo da invasão, a adolescente cresceu compreendendo que a moralidade em tempos de guerra não é uma linha reta, mas uma série de decisões táticas. Quando o Conselho de Resistência de Haarlem recrutou as irmãs Overstegen, eles não buscavam apenas mensageiras, eles buscavam liquidadoras. O recrutamento de Fredi, aos 14 anos, foi um experimento em psicologia de guerra. O comando da resistência percebeu que um oficial nazista, longe de casa e operando em um território que ele considerava ariano e irmão, baixaria a guarda diante de uma jovem que representasse o ideal de beleza e inocência local. A tática, que ficou conhecida informalmente como "vão dar um passeio", era uma operação de engenharia social de alta precisão. Fredi e Truus frequentavam tavernas e bares frequentados pela elite militar alemã. Elas não usavam armas visíveis, nem uniformes, nem comportamento agressivo. Elas usavam tranças, laços no cabelo e uma postura de timidez que disparava nos oficiais um instinto de proteção e, simultaneamente, de conquista. Para um oficial da SS, seduzir uma jovem holandesa era visto como uma validação de sua própria superioridade e charme. Eles não viam uma assassina, viam um troféu de ocupação. O protocolo de execução seguia um roteiro metódico. Fredi identificava o alvo, geralmente oficiais responsáveis por deportações ou torturas, e estabelecia um contato visual inicial. Através de uma conversa leve, muitas vezes regada a álcool pago pelo próprio oficial, ela sugeria um passeio romântico pelas florestas densas nos arredores da cidade, longe do olhar vigilante das patrulhas e da disciplina dos quartéis. O oficial, acreditando estar prestes a viver um interlúdio amoroso, deixava para trás sua escolta, e às vezes até sua arma principal, confiando na segurança de sua posição de poder. O passeio na floresta era o momento da transição entre a farsa e a letalidade. Enquanto caminhavam por trilhas isoladas, Fredi mantinha o papel da jovem encantada. O oficial, focado na sedução, ignorava os ruídos da mata e a posição das mãos da adolescente. Em um movimento treinado à exaustão, Fredi ou sua irmã sacavam pistolas escondidas sob os vestidos, ou esperavam um momento em que o alvo se distraísse para efetuar o disparo a queima-roupa. Na maioria das vezes, o oficial morria sem compreender que sua agressividade militar havia sido derrotada por uma vulnerabilidade simulada. A técnica de Fredi Overstegen explorava o que a psicologia moderna chama de dissonância cognitiva. Os nazistas haviam sido doutrinados para acreditar que as mulheres holandesas eram racialmente compatíveis e, portanto, aliadas naturais, ou, no mínimo, passivas. Fredi quebrou essa lógica ao transformar o espaço privado da sedução em um campo de batalha assimétrico.
Após a execução, a logística de fuga era tão precisa quanto o ataque. Freddy utilizava sua bicicleta para desaparecer nas ciclovias e caminhos rurais antes que o corpo fosse descoberto. Para uma patrulha alemã que cruzasse com ela minutos depois, ela era apenas uma garota, voltando para casa antes do toque de recolher, alguém incapaz de carregar o peso de um homicídio político. Esse sistema de matar e desaparecer criou um clima de pânico invisível dentro das forças de ocupação em Harlem. Oficiais começaram a desaparecer sem explicação. Não havia tiroteios nas ruas, não havia bombas em prédios públicos. Apenas homens de alto escalão que entravam na floresta e jamais retornavam. A Gestapo, obcecada por encontrar redes de espionagem complexas, demorou a perceber que o extermínio de seus quadros estava sendo conduzido por adolescentes que eles cruzavam diariamente nas calçadas. A eficiência de Freddy aumentou com a chegada de Henny Shaft, a garota dos cabelos ruivos, que se juntou às irmãs para formar o trio mais letal da resistência holandesa. Elas não apenas seduziam oficiais. Elas sabotavam ferrovias, transportavam crianças judias para esconderijos e executavam traidores locais. No entanto, o método da sedução permanecia como sua marca registrada devido ao seu impacto psicológico devastador. Ao longo da guerra, Freddy enfrentou o peso técnico e emocional de suas ações. Em entrevistas décadas depois, ela raramente falava sobre o ato de matar com glória. Ela descrevia o processo como uma necessidade mecânica de sobrevivência nacional. Era algo que precisava ser feito, dizia ela, com a frieza de quem analisou o custo-benefício da liberdade. A decisão de uma adolescente de 14 anos de puxar o gatilho repetidamente contra homens que, momentos antes, sorriam para ela, é um dos estudos mais profundos sobre a resiliência e o trauma da Segunda Guerra Mundial. A resistência holandesa, através de Freddy, provou que o controle administrativo nazista tinha um ponto cego monumental: o preconceito de gênero. Ao relegar as mulheres ao papel de espectadoras ou ajudantes domésticas, o Terceiro Reich criou a brecha perfeita para sua própria destruição interna. Freddy Oversteegen não era apenas uma combatente, ela era a personificação da falha de inteligência alemã. O desaparecimento dos oficiais nas florestas era a prova de que a força bruta é inútil quando não se consegue identificar a origem da ameaça. O banquete da morte que Freddy servia na floresta era o resultado de uma análise tática, onde a fraqueza era a maior força. A história de Freddy permaneceu nas sombras por muito tempo após 1945, enquanto generais e líderes políticos recebiam medalhas. As jovens que mancharam suas mãos de sangue em encontros românticos letais lidavam com o silêncio e o estigma. Somente no final de sua vida, Freddy foi plenamente reconhecida como uma das maiores heroínas da resistência, recebendo a Cruz de Mobilização de Guerra. Ela faleceu em 2018, um dia antes de completar 93 anos, como a última testemunha de uma estratégia que desafiou a lógica dos exércitos. O caso da adolescente da floresta nos ensina que a guerra não é feita apenas de territórios conquistados no mapa, mas de mentes manipuladas na intimidade. Freddy Oversteegen utilizou a biologia do desejo contra a ideologia do terror, provando que o inimigo mais perigoso não é aquele que grita ordens no campo de batalha, mas aquele que sussurra um convite para um passeio do qual não se volta. No silêncio das florestas de Harlem, 40 ou mais oficiais nazistas descobriram tarde demais que a inocência pode ser o disfarce mais cruel de uma justiça implacável. Em um mundo de registros, uniformes e burocracia, Freddy foi o fantasma que os nazistas nunca conseguiram prender. A exceção que provou que a resistência é um ato de vontade que não conhece idade nem limites éticos diante do extermínio. Sua arma era o machado invisível da sedução, e seu legado é o lembrete eterno de que subestimar o oponente é o primeiro passo para a derrota definitiva. Se a história da Segunda Guerra Mundial é um arquivo de grandes movimentos de massas, as histórias de Freddy Oversteegen são as notas de rodapé escritas com sangue e coragem, garantindo que o vácuo de poder criado por suas pistolas permitisse que a luz da liberdade voltasse a brilhar sobre a Holanda.
Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito.